Falar sobre esse processo eleitoral para a presidência da Federação Baiana de Futebol. Um cargo que envolve aí muitas polêmicas, um único gestor há mais de uma década e tentando ficar aí por mais um tempo. Esmerim, por que você está entrando nesse processo? É uma vontade sua de fazer o futebol baiano evoluir e melhorar? Olha, eu, na verdade, relutei muito em aceitar esse encargo de disputar a federação, porque é uma situação meio complicada. O atual gestor está aí, todo mundo sabe, como presidente há 16 anos. Quando ele soube da nossa candidatura o ano passado, tratou de reunir lá uma meia dúzia de pessoas e modificou o estatuto, dificultando mais ainda. Para vocês terem uma ideia, a eleição pelo estatuto antigo podia ser feita nos 6 meses anteriores ao encerramento do mandato dele. Isso foi ampliado para um ano. Né? Então ele pode fazer a eleição hoje, pode fazer amanhã, basta publicar um edital por 8 dias, e nós tivemos que precipitar a campanha porque a gente precisa de 20% de assinatura. E aí você me perguntaria, Juliana, quanto é 20% de assinatura das ligas e dos clubes? Eu não sei. A gente está chutando. Você tem essa relação das ligas? Não temos não. A única coisa, para você ter uma ideia, nós pedimos inclusive à federação, oficialmente, através de um companheiro, que fornecesse a cópia do estatuto. E ele negou, dizendo que estava no cartório, que era público. E aí nós tivemos que ir no cartório, tirar como documento, e me parece que na lista que está no cartório registrada, tem 146 votantes. Quer dizer, mas tem muitos que têm mais de um voto, né? Por exemplo, o Bahia tem 6 votos, o Vitória tem 5, pelos critérios. As ligas que foram, quem foi campeão no intermunicipal tem direito a um voto de todas elas, e quem foi campeão acrescenta mais um voto. Mas na verdade é uma caixa preta que a gente não sabe muito, mas nós estamos trabalhando aí. E diria até o seguinte, que estava conversando com um companheiro aqui antes, que em 20 anos de federação, esses 20 dias de campanha que a gente está aí movimentando, se ouviu falar muito mais de eleição de federação do que durante os 20 anos que teve aí. Porque nunca teve debate. E sempre foi muito velado, né? Aquela coisa ali, vamos fazer aqui por aclamação, para não chamar muita atenção, né? Então é isso aí. Aí está nessa discussão. Eu acho que, por exemplo, a minha candidatura é importante porque se nós ganharmos a eleição, nós vamos modificar muita coisa. Se nós perdermos, ele vai ter que modificar alguma coisa. Imagine que se, como a Demis Meri está falando, né, não teve acesso mal ao estatuto, e a gente já vê mais ou menos como é que a coisa funciona. Né? É importante até aproveitar o momento do futebol brasileiro e até o exemplo do Esporte Clube Bahia, que há alguns anos se democratizou, passou por um processo. Vitória e o nosso maior órgão que representa o nosso futebol local, que é a Federação Baiana de Futebol, que deve ser exemplo para os clubes, não está agindo de forma transparente. Então é muito válido e salutar que o Ademir Esmerim tenha tido até a coragem, porque isso é de se elogiar, né, para concorrer a uma eleição que ele não sabe nem como se dá, não sabe nem as normas, e nem nós jornalistas, às vezes a gente procura essa questão do estatuto também. Eu pessoalmente já procurei, disse que tem que ir lá na Federação Baiana de Futebol para ver o estatuto lá. A gente não pode tirar uma cópia, não pode ter acesso no site. Então é tudo muito ainda, como o Esmerim falou, né? É uma caixa preta, e a gente espera que pelo menos com essa candidatura dele, a pré-candidatura que já foi anunciada, que essas portas possam se abrir, se não agora, se não nesse momento, mas para um futuro próximo, que a gente tenha apenas a democracia, apenas o direito de entender como funciona todo esse processo. É verdade, a gente não vê uma evolução no Campeonato Baiano, no futebol baiano, há alguns anos já. Desde que eu me entendo por gente, eu sou novo, eu só tenho 25 anos, o futebol baiano é a mesma coisa. Se você perguntar o que é que evoluiu, o gramado, sei lá, porque todos eram péssimos, né? Desde a Fonte Nova até o estádio menor. Mas de péssimo para meio, então assim, não tem uma evolução. Qual a premiação no Campeonato Baiano? Eu conversando com alguns jogadores, e o Emerson está aqui, já foi jogador, e aí ele falou: rapaz, eu não queria nem receber a premiação. Eu falei: quanto é? R$300. Aí ele falou assim: R$300? Pô, isso é uma vergonha, bicho, para um jogador de futebol. Você pega um Campeonato Paulista, guardadas as devidas proporções, mas, poxa, quase 1 milhão, se não for mais de 1 milhão, não poderia dar uma premiação para o clube
dividir para o atleta, enfim, eu acho que a questão da premiação é o que eu mais bato na tecla, né? Que é o mínimo, pô. Você vai ser campeão e você vai ganhar o quê para ser campeão? Porque renda no campeonato, Bahia e Vitória, eles pagam para jogar. Vai conversar com o Guilherme, vai conversar com o Ricardo, eles pagam para jogar o campeonato. E no final, o que é que sobra? É prejuízo, bicho. Vale a pena. Eu vou tentar ser breve e dentro daquilo que todos meus colegas falaram, né? Primeiro assim, o Bruno falou em democracia. Não existe democracia nenhuma. Primeiro, né? Pelo contrário. A segunda coisa, ninguém aqui está questionando no caso aqui, se a legislação dele é boa, ruim, enfim, essa coisa toda, que a gente sabe o que é o que está aí. O que está aí, campeonato deficitário, um campeonato onde discorde você de melhoria de campo, Copa do Mundo. Se não tivesse Copa do Mundo, não tinha melhoria. Se você for em Riachão de Jacuípe, é o mesmo estádio que eu joguei em 95 com Vitória. Eu estava conversando ontem com uma pessoa ligada ao Atlético de Alagoinhas, eles estão jogando a segunda divisão. Eu não estou fazendo a crítica aqui a Edinaldo, pelo contrário, que eu conheço ele, não tenho contato, amizade nenhuma, enfim. Mas eu conheço desde quando, 93, quando era do Intermunicipal, enfim, essa história toda, que ele era coordenador intermunicipal. Mas o que eu vejo, eu desconheço de premiação em campeonato. Eu fui jogador, eu pelo menos nunca recebi do clube, da federação, não desconheço. O máximo que eu recebi foi um troféu e uma medalha. Isso foi. Então, assim, voltando àquilo que eu falei, Bruno, a democracia não existe democracia, outra coisa. Se você quer um órgão onde é representativo das entidades, dos clubes. Então tem que estar ali transparente, tem que estar no site, o estatuto. E coincidentemente, não sei se vocês estão cientes disso, também vai ter eleição no órgão superior. Sim. E, salvo engano, está sendo meio que quase a mesma coisa. Na verdade, já era para ter acontecido. Eles estão querendo colocar um Tribunal de substituto que tem as mesmas ideias do que está lá. Quem está lá? Ele perguntou, quem está lá, você sabe? Eu não sei. É o ele. Ele é por quê? A gente teve dois representantes estão afastados porque estão sendo indiciados pela Polícia Federal, Interpol, Não pode sair do país para não ser Comembol. A gente vai disputar uma Copa do Mundo, a gente não tem um representante maior da nossa entidade. Então, assim, eu fico feliz quando eu vejo mais um candidato, Esmerim. Eu conheço muito poucos Esmerim, acho que poucos contatos assim em Bahia, enfim. Mas eu fico contente, eu acho que devia ter participação maior de jogador. Eu acho que tem que ter. A gente tem vários jogadores aqui na Bahia onde podem se movimentar, dar sua contribuição, ex-jogadores. Eu soube que o Esmerim já está tendo conversas com alguns ex-jogadores para saber o posicionamento de um ou de outro. Uma coisa boa, ontem a gente acabou de fechar, eu estou fazendo parte do departamento jurídico da AGAP, que é a Associação de Garantistas de Atletas Profissionais. Eu estou fazendo o corpo jurídico junto com mais 3 pessoas, Roberto Bahia, Henrique Melo e Djalma Jardim, e Djalma Bonfim, todos foram ex-jogadores. Então a gente está, dentro do possível, a gente está se unindo dentro de cada sua atribuição para ver se a gente consegue a melhoria do futebol que todo mundo quer. Esmerim, você é um advogado conceituado, não só na Bahia, no Brasil, você trabalha na política há alguns anos, você já tem apoios declarados? Como é que você está fazendo para costurar isso? Porque não é fácil abrir essa caixa que é a Federação Baiana de Futebol, a gente sabe disso. São tantas interrogações de tantos anos. A presidência da federação já está aí, acho que há 15 anos, se eu não me engano, com o Edinaldo Rodrigues. 16. Olha, e ele quer estender isso mais ainda, né? A gente não entende o porquê de não abrir para um processo democrático. Eu falo disso aqui há alguns anos. Inclusive, ele já me processou, enfim, a gente tem até audiência essa semana. Mas aí é tranquilo, porque aqui a gente não fala da pessoa, a gente fala da gestão, né? E eu tenho o direito de não concordar com o que acontece no futebol baiano, que para mim é um futebol falido, que falta muito ainda para evoluir e chegar no patamar que a gente quer e que principalmente a torcida merece, porque a gente tem torcidas aqui que você não acha no país aí, tanto do Bahia quanto do Vitória. E esses torcedores merecem um respeito maior dos nossos gestores. Como é que está essa sua costura aí de parcerias? Olha, eu queria inclusive esclarecer para todos que a informação que nós tivemos é que o estado de Sergipe, o glorioso estado de Sergipe, paga premiação. Paga 300 mil de premiação para o campeão. E aqui na Bahia não se paga absolutamente nada. Bom, Juliano, é o seguinte, eu sou advogado de político, advogado eleitoral, sou advogado de prefeito, que dou assessoria a vários municípios.
E eu tenho dito o seguinte, se eu fosse médico, minha chapa estaria cheia de médicos. Né? Eu estaria procurando apoio na área da medicina. Se eu fosse comerciante, também da mesma forma. Como eu sou advogado, a minha forma de trabalhar é o seguinte, nós estamos procurando os políticos. Então, normalmente as ligas têm as vinculações com as prefeituras, essa coisa toda. Eu já advoguei para muitas prefeituras, eu advogo desde a época que Tomé de Souza chegou na Bahia, né? Já tem muitos anos. Então nós temos uma relação muito grande com os municípios. E aí nós estamos procurando esses políticos, prefeito. Por exemplo, essa semana nós tivemos na presidência da Assembleia Legislativa com o deputado Anderson Coronel, que nos declarou apoio. Ele disse que ia tentar fazer um acordo, costurar um acordo, mas se não desse, iria nos apoiar. Ontem eu estive num programa também, onde ele declarou isso. Queria avisar uma coisa, Juliano, em relação à questão de continuidade. Porque, na verdade, o que é que a gente objetiva? Fazer uma administração transparente. Você não pode conceber, você tem um calendário onde um clube monte um time para jogar 2 meses e meio. Você tem que ter calendário. Você não pode fazer um intermunicipal onde você reúne aqui os burocratas e eles apresentam a tabela, apresentam as regras, apresentam tudo. Você tem que discutir com as ligas, trazer essas ligas para Salvador, fazer um seminário de futebol, onde você possa discutir com eles, para que eles digam qual é a melhor solução. Porque eles que sabem exatamente onde o sapato aperta. Agora, desse modelo que está aí de cima para baixo, está difícil. Desse modelo de cima para baixo não tem condição nenhuma. Então nós estamos trabalhando com essa perspectiva, a questão da transparência. Eu acho que a Federação Baiana, inclusive, pode criar a TV Federação Baiana, que hoje todo mundo tem, na internet, onde você pode se aproximar mais do próprio torcedor. Você pode criar um conselho de torcedores. Eu estava dizendo o seguinte, o Bahia e o Vitória, que são os dois maiores clubes da Bahia, eles têm diretor de futebol. Então vocês que conhecem o Bahia de futebol, quando eles contratam, eles erram menos em função desses conselhos, não é verdade? Você tem um diretor de futebol justamente para isso. Se os clubes menores, o Juazeirense, Vitória da Conquista, não pode ter, a federação pode ter um diretor de futebol que seja disponibilizado para todos, aonde os clubes menores possam fazer consulta, o diretor possa fazer palestra. Já dá para ver que você já tem etc. várias ideias, né, para fazer algum tipo de gestão. Tem noção de quando pode acontecer essa eleição? Hoje, amanhã, daqui a um mês, 2? Aí só o presidente e Deus é que sabe. Né? A gente está se preparando para qualquer hora. Porque houve uma mudança no estatuto, Exatamente. né? Terá que ser esse ano. Mas terá que ser esse ano. Ele falou, pode ser a qualquer momento. Pode ser agora. E a gente está preparando isso e também vamos questionar na Justiça a reforma do estatuto. Nós temos um grupo de advogados que estão preparando documentos para isso. Porque, inclusive, Juliana, o estatuto foi reformado, a reunião foi dia 12 de dezembro e só foi registrado no dia 5 de janeiro. Ele só tem validade a partir do dia 5 de janeiro. Nós, inclusive, tiramos uma cópia no próprio cartório. Há uma regra da Constituição Federal, não é exatamente para futebol, mas que a regra que altera o processo eleitoral, ele só pode ser modificado um ano antes. Então, com base nesse dispositivo constitucional, nós deveremos propor uma ação judicial contra o estatuto para que ele não vigore em função de que você não pode chegar no mesmo ano da eleição, você reformar o estatuto, estabelecer regra e enfiar a goela abaixo daqueles que querem disputar a eleição. Eu trabalho com futebol há 12 anos, vocês todos aqui também têm ligação direta com futebol, Emerson, Anderson, Bruno. Eu acho que se a gente fizer uma enquete com os torcedores, é unanimidade que a torcida é insatisfeita com a gestão do nosso futebol. Então, assim, não tem o porquê não ser aberto, não mudar esse tipo de processo. Então, eu acho que federação é 4 anos, se eu me eleger, é só isso, e vamos ter uma eleição posteriormente democrática. Já pensou, gente? Eu acho que a gente vai ter que soltar fogos aqui dentro do estúdio. Aí a gente para pra pensar assim, né, rapaz, é uma utopia. É. Não tô isso aí, na verdade. Não, eu tenho alguns anos que eu falo sobre isso aqui, e eu falo e no final bate aquela coisa assim, poxa, infelizmente eu não vejo perspectiva de mudança, eu sempre comento assim, mas dá aquela esperança no fundo quando a gente vê alguém entrar para essa briga aí, porque precisava de alguém para bater de frente e para falar, epa, não é dono não, a casa não é sua não, meu amigo. Ele falou algo importantíssimo. Se eu for eleito, muitas coisas vão mudar. E se eu não for eleito, quem está lá precisa mudar muita coisa. Claro. Mas é preciso isso, pessoas com coragem de chegar, bater de frente e mostrar, ó, peraí, tem gente aqui que pode também igual você. E aí eu queria também esclarecer o seguinte, eu não tenho nada contra o Opinião da Federação. Sempre que encontro, ele me trata bem, cumprimenta, só não sou amigo dele.
E não estou aqui para denegrir mais ninguém. Eu estou aqui para discutir proposta, discutir o novo futebol da Bahia, que é isso que a gente precisa. Que chama-se democracia. Exato. Não, e eu digo, Anderson, o seguinte, pessoal, diz assim, mas você tem muita atividade. Eu tenho, por exemplo, eu sou advogado, eu tenho um escritório em Goiânia. Agora, por exemplo, estou tentando, pintando um lance de fechar uma parceria em Tocantins, em Sergipe também, porque na época da eleição eu trabalho muito. Mas eu digo sempre o seguinte, existem dois modelos de administração. Um é do ditador, o outro é da democracia. Ser ditador é cansativo, né? Porque o ditador tem que decidir tudo, né? Ele tem que decidir tudo, absolutamente, até o que Mas hoje é assim, até o sabonete. E o democrata, aquele que administra democraticamente, ele tem menos tarefa, porque ele distribui. E a minha intenção é justamente distribuir tarefa. Muito bom, Ademir Esmerim. Já a gente vai falar mais sobre esse caso aí que é complexo demais do nosso futebol. Caso chamado Federação Baiana de Futebol. Tem as notícias do Bahia. Ô, Esmerim, você assumindo a Federação Baiana ou se o Edinaldo continuar aí por mais uns 10 anos, sabe-se lá Deus, o que você acha que pode ser feito para que o nosso futebol tenha uma estabilidade melhor? Porque o torcedor, infelizmente, sonha e não vê acontecer, chegar num brasileiro e brigar por posições, e não só para não entrar na zona de rebaixamento, como acontece todo ano. Olha, é evidente que a gente sabe que é muito desigual, né, o campeonato. Eu me lembro que o ano passado, eu lendo lá os investimentos dos clubes, me parece que o Palmeiras, que era o que gastava mais, gastava 14 milhões por mês. Enquanto que o Vitória, acho que era 3.200, o Bahia 3 milhões. Mas a gente tem que tentar melhorar partindo de lá de trás. Organizar um bom intermunicipal. Esses clubes têm que ter uma forma de lançar jogadores na primeira divisão, inclusive para os clubes menores, não só para Bahia e Vitória. E o campeonato baiano, e outra coisa que possa ser criada, ser efetivamente algo que possa propiciar revelações, já para o time chegar no porque brasileiro. tem muitos jogadores do interior que saem do interior direto para São Paulo, né? Ele não está passando nem por aqui, até por falta de publicidade mesmo. Mas não tem um ponto aí, Emerson, Anderson, Bruno, o campeonato baiano hoje, Bahia e Vitória são extremamente favoritos, a gente sabe disso, entram para ter uma final, um Bavi e um levar o título. Mas não vai chegar no brasileiro pronto esse time que foi campeão do campeonato baiano, porque a desigualdade é muito enorme, né? É um abismo imenso de termos técnicos e táticos para uma equipe dizer, não, essa equipe que disputou, o baiano vai estar pronta para disputar um brasileiro. Não vai. É como você falou, é preciso fortalecer a competição, né? E, consequentemente, você fortalecendo a competição, fortalecendo os times do interior, você fortalece também, ajuda a Bahia e Vitória, né? O Campeonato Paulista, que foi citado como exemplo pelo Emerson, tem times da Série A, da Série B e da Série C. O Campeonato Baiano tem os 2 times da Série A, Bahia e Vitória, tem um time da Série C, porque subiu pela primeira vez, conseguiu acesso a Juazeirense. Porque o Roberto Carlos fez milagre. E os outros times não têm série, né? Santa Catarina é um exemplo que a gente sempre bate aqui, que foi uma federação um estado que cresceu bastante no futebol, tem representantes na Série A, na Série B, na Série C, ou seja, o seu estadual é um estadual mais competitivo que a Bahia. Olha o tamanho de Santa Catarina e o tamanho da Bahia, né? Então, é preciso fortalecer a competição para, consequentemente, as equipes se fortalecerem também e irem mais preparadas para os principais campeonatos. Para você fortalecer uma competição, você tem que saber gerar recursos, você tem que ter novas ideias, você tem que passar... Eu tive a oportunidade de jogar 9 campeonatos paulistas, 9. E 2 anos atrás eu fui para São Paulo e soube tirar um pouco, convivi dentro da Federação Paulista um pouco, conhecendo alguma coisa, que eu sou amigo do Mauro Silva, que eu joguei algumas oportunidades contra. E eu vi a forma que eles fazem, tem novas ideias, você tem que saber gerar novas ideias. Você não pode deixar um clube do interior só ser financiado por exemplo, Roberto Carlos, né? Você tem que dar novas ideias para esse clube ter autossustentabilidade durante um ano inteiro. Esses você tem clubes calendário. Não tem insumo de nada. Eu sou amigo do Ederlane, né? E eu vejo o sacrifício que é para manter difícil, um Conquista lá, um Vitória da Conquista lá, com pouco recurso. Sem investimento. Bahia de Feira está criando estádio agora. É enorme. Por isso que a gente bate aqui, o Anderson também falou, é a obrigação do Bahia e Vitória, sim. Eu vou ter que chamar um intervalo. Sabe o que acontece? Tem que sair de trás da mesa e achar que só está sendo perseguido, e abrir a mente, abrir o órgão, deixa as pessoas que
têm novas ideias, estão com a cabeça fresquinha, trabalharem, né? Vamos pro intervalo, gente. Você relatasse rapidamente, claro, o que você espera que aconteça daqui para frente, principalmente quando a gente fala desse processo eleitoral, que a gente tem aqui essa imensa dúvida, né, de que quando pode acontecer, se vai acontecer, enfim. Olha, nós vamos, como eu disse, judicializar algumas coisas, mas eu faço um apelo ao atual presidente, porque no Estatuto Novo, vocês pasmem, ele próprio preside a eleição. Então, por exemplo, se eu escrever minha chapa e alguém quiser indeferir, é ele próprio que vai indeferir. Então, pelo menos, presidente, nomeie uma comissão eleitoral, né, uma comissão com advogados, com qualquer outros profissionais, para que ela possa presidir a eleição, porque é um absurdo isso. E eu espero... É inacreditável, eu fico com vontade de rir, porque é tão louco isso, que não dá para acreditar. E também é o seguinte, lá tem um negócio de uma procuração, e se uma chapa escrever, a que escreveu primeiro é a que leva as procurações, é a que vale se alguém der uma procuração a duas pessoas. Então, é evidente que a chapa dele vai ser escrita primeiro, porque pode ser escrita até de madrugada, né? E a chapa da oposição tem que esperar o sol raiar, é diferente, né? Então, eu faço esse apelo. Agora, eu quero dizer o seguinte, Juliana, a gente não pode pensar o futebol da Bahia sem melhorar. Calendário, tem que ter calendário para que os clubes possam jogar. Não dá para admitir que um clube monte um time para jogar 2 meses e meio. Tem que ter calendário. Inventar, fazer convênio com o Sergipe, sabe, jogar, fazer um mesclado aí, uma segunda divisão do Nordeste, pensar em alguma saída. Para fortalecer. Pensar, para poder ter calendário. Isso é importantíssimo. E as ligas, que eu queria fazer um apelo através do seu programa, que é muito bem assistido, eu queria que os presidentes de liga refletissem sobre a questão do voto. E vou pedir aqui que cada um pense em mudar o futebol da Bahia. E mudar o futebol da Bahia é mudar a atual direção, que é a I50. Muito obrigado. Perfeito. E as ligas têm um papel fundamental para essa eleição. As ligas precisam abrir a cabeça, pelo amor de Deus, não é mesmo? E quem sabe um dia você consiga descobrir, né? Quais são essas ligas, de onde vêm, quem são, aquela coisa. Vamos fazer um programa para descobrir as ligas.